Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um episódio do nosso podcast, o podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, o nosso 32º episódio, falando sobre a química dentro da prova de Ciências da Natureza no Enem, com um convidado super especial, o professor Levi Bruno. Professor Levi, ele é licenciado em Química pela UES, bacharel em Química pela UFC e um professor extremamente experiente, tanto no vestibular tradicional como também no Enem. Tudo bom, Levi? Tudo bem, Daniel. Espero que todos estejam bem. Espero que todos possam aproveitar ao máximo esse papo que a gente vai ter agora e vamos tentar elucidar alguns pontos que o pessoal fica tentando dificultar a química. A gente vai mostrar aqui química, biologia, ciência da natureza como um todo, não esse aspecto tão complexo como falam, né? E antes de mais nada, pedir desculpa pela voz, porque a semana foi bem cheia, bem corrida, aí a voz foi um pouco desgastada. Mas vamos lá, vamos conversar. Tranquilo. Meu irmão, você tem quantos anos de magistério e atualmente está lecionando em quais escolas? Daniel, eu estou completando esse ano 18 anos de magistério. Comecei novo. Como a grande maioria dos professores, né? Durante a faculdade? Durante a faculdade. Acho que foi no 6º, 7º semestre da faculdade, já comecei. Comecei com uns 20 anos. Então já estava no 6º, 7º semestre, já comecei a lecionar. E atualmente eu estou trabalhando no Colégio Cristos, Cônego e Tiradentes, em Fortaleza, e no curso Evolução lá em Juazeiro do Norte. Então, semanalmente, eu saio de Fortaleza para Juazeiro do Norte para ter esse encontro com eles lá. Massa. E um público bem forte, né? O público do Cariri, haja vista, tem universidades importantes, tipo a UFCA, a URCA, né? Sim. Lá eles têm um vestibular tradicional da URCA, né? E lá naquela região existem várias faculdades particulares que eles também almejam. Até porque nesse ponto do vestibular, muitos desejam o curso de medicina, que é o curso mais concorrido, sabemos disso. E todos eles pretendem, ou pelo menos batalham bastante para entrar nas universidades públicas e privadas de toda aquela região. Aí o Juazeiro do Norte engloba aquela região de Juazeiro, Crato, Iguatu, até um pouquinho mais, Quixadá. Aí pega algumas regiões, né? Algumas cidades do interior de Pernambuco, da Bahia, e por aí vai. Lá eles vão se dissolvendo ali por toda aquela região. Massa, muito massa. Meu amigo, contar aqui um segredo, gente, que apesar de trabalharmos juntos em duas escolas, no caso o Colégio Cônego e o Colégio Tiradentes, eu tive mais proximidade com o Levi, foi no aulão de uma escola lá do interior, em Jaguaribe, né? O Colégio do estado de Ceará. Clóvis Bevilacqua, não foi isso? Aí como funciona a educação, pessoal? A gente trabalha em duas escolas simultaneamente, no Colégio Cônego e no Colégio Tiradentes. A gente se conhece, aí um olhava para o outro e dizia assim, oi, tudo bem? Do nada, estamos juntos dando uma aula no interior do estado do Ceará, na região central do nosso estado. Aí lá foi que a gente criou mais essa proximidade. A gente fez uma aula lá especial voltada para o Enem, não para vestibulares tradicionais, para o Enem, visando e falando muito sobre a química e a biologia. Porque, Dênio, né? Sabemos, a prova do Enem cobra muitas habilidades. Uhum. E muitas habilidades da química e da biologia, elas acabam sofrendo uma simbiose tão grande que às vezes a gente não sabe muito bem como é que a gente vai separar. E no aspecto geral, ela cobra a ciência da natureza, principalmente a do cotidiano, né? Exato. Nesses aulões também ia, né, e também vai o professor Ilan Rodrigues, de Física, né? Então era o aulão das ciências da natureza. Um abraço, um beijão ao Ilan. Levi, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre esses assuntos da química, né? Eu vejo, quando eu pego a prova de Ciências da Natureza, que o Enem, ele costuma contextualizar, tipo, com muitas coisas, alimentos, medicamentos, plásticos, combustíveis, impacto ambiental, né? A prova de fato do Enem, você acha uma prova bem elaborada? Acho uma prova muito bem elaborada. Ela pega assuntos do cotidiano e com esses assuntos do cotidiano ela cobra muito o aspecto técnico da sua fonte de obtenção, da sua forma de reciclagem, dos impactos ambientais e dos benefícios que ela traz ou não para o ser humano. Então, eu acho uma prova muito bem elaborada.
Mas a prova de ciência da natureza, principalmente, eu vou falar pela química, tá? Uhum. Falando pela química, é uma prova que cobra muito conceitos técnicos. Então não dá para o aluno ir para a prova pensando que vai ler o enunciado e do enunciado vai tirar a sua resposta. Então não dá, ele tem que ter o conhecimento técnico para que ele possa desenvolver. Tipo assim, tem lá uma reação química e a reação não está balanceada e para ele começar a questão ele tem que balancear, é isso? Geralmente nessas questões que os alunos, eu vou falar de um tópico, que os alunos morrem de medo. Quando a gente fala esse nome, essas duas palavrinhas, quando fala esses dois nomes, ele já começa, meu Deus, lá e vem. E esse assunto é um assunto que cai em todas as provas do Enem. E se você imaginar em um vestibular, ele vai ter esse assunto. Que assunto é esse? Cálculo estequiométrico. Toda e qualquer prova de vestibular, eles cobram cálculo estequiométrico. E no cálculo estequiométrico, geralmente a gente segue 5 passos, tá, galera? Então, ó, quais são os 5 passos? Primeiro, você vai montar a reação. Segundo, você vai balancear a reação. Terceiro, lendo o texto, e essa às vezes é a parte mais complicada, que você vai ter que, através do texto, a interpretação desse texto separar duas moléculas. Aí, ó, balanceei, montei, balanceei, separei duas moléculas, porque essas duas moléculas são elas que importam. Depois, eu vou converter as unidades, porque quando tu pega a reação química já montada, todas aquelas unidades estão em outro nomezinho que alguns não gostam, mas é o nome fundamental na química. Um negocinho chamado de mol. Isso. Aí, a partir dessa palavrinha mol, é que eles vão começar a desenvolver, mudando de mol para massa, de mol para volume. E a última parte, que essa, por incrível que pareça, é a mais fácil, eles vão montar a sua regra de 3. Então, esse assunto cálculo estequiométrico para o Enem, pelo menos nas últimas provas, a prova do Enem está me dando a reação química montada e balanceada. Ou seja, já molezinha. Não vamos dizer assim também que essa moleza, porque tem um texto, e nesse texto tem muitas informações, aí que chega aquele momento que os outros assuntos, as outras disciplinas, estão sempre interligadas. É nesse momento que o assunto lá da linguagens, da interpretação de texto, é tão importante. Assim como na biologia. Se o aluno não conseguir interpretar o texto, não conseguir interpretar o comando, tudo vai ficar muito difícil. Então, lá na interpretação do texto é a parte mais complicada. Mas, pelo menos, montada e balanceada, ela me dá. Diferente, Daniel, de outros vestibulares tradicionais. Similar, da nossa Universidade Estadual do Ceará. Na maioria das vezes, ela não me dá a reação química montada e nem balanceada. Aí eu tenho que ter o conhecimento das nomenclaturas, que no caso, isso já cobra muito no Enem. Habilidade 24. Então, eu tenho que conhecer as nomenclaturas para conseguir montar a reação. E isso no vestibular tradicional. Já na prova do Enem, não. Já está me dando a reação química montada, balanceada. Na maioria das vezes, os números são múltiplos entre si. Então, o caminho já foi bem percorrido. Agora ele vai ter que ter o conhecimento técnico para conseguir montar. Então, você diria que mesmo o Enem dando essas coisas iniciais, né? Esses alguns passos iniciais, é fundamental o aluno ter lido e ter o conhecimento técnico de saber interpretar o que está lá no texto e ir ao ponto que a pergunta comando está dizendo para ele poder analisar as opções, é isso? Exatamente. Se ele não tiver o conhecimento técnico e não conseguir fazer, como eu lhe falei, aquela conversão da unidade, porque quando você pega a reação química balanceada, está lá o nomezinho mol. Subentendido, mas está. Então, ele vai ter que converter e ele tem que ter esse conhecimento técnico. Se não tiver, acaba dificultando muito para que ele consiga chegar à resposta correta. Aí, às vezes, ocasiona alguns deslizes e ele acaba indo para o distrator que a prova levou ele. Aí acaba errando, né? Infelizmente, a gente vai fazer de tudo para que com esses alunos todos não aconteçam isso, né? Exato. Meu amigo, dos assuntos da química, são muitos assuntos. Normalmente, numa escola, chegando ali no 3º ano, no cursinho, a escola particular, ela tem mais ou menos ali, pelo menos 2 professores ou 3, né? Na maioria dos casos, 3 professores. Eu estava dando uma olhada nos assuntos que foram bastante abordados nos últimos anos, por exemplo, e lá eu vi química orgânica, que é a química do carbono, né? Eletroquímica, cinética,
soluções, a estequiometria que você bem falou, misturas e a química ambiental. Desses assuntos, tem algum que o aluno assim sente mais dificuldade? Tirando o cálculo estequiométrico, Sim. porque às vezes é uma pedra no sapato esse cálculo estequiométrico. Uhum. De vez em quando, Daniel, quando pega assim, esse assunto, o nome química orgânica, fica muito abrangente. Muito, muito. Porque são muitos compostos. Porque quando você pega a química orgânica em si, ela é dividida em vários subtópicos. Então, da química orgânica em si, a prova do Enem adora cobrar dos alunos a identificação de funções orgânicas. Então, primeiro, ele tem que começar a identificar as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Só disso aqui, Daniel, É muita coisa. eu já estou falando de mais ou menos umas 15 funções. É mesmo. Só nesse tópico. É aquele lance de hidrocarboneto, álcool, amina. Exatamente. E é porque eu não coloquei o hidrocarboneto, que é a função que vai dar origem às outras. Viu, galera? Para quem não está lembrando, o hidrocarboneto é uma substância formada só por carbono e hidrogênio. Exato. Aí quando tu tira o hidrogênio e vai colocando o oxigênio, aí tu vai dando origem às funções oxigenadas. Só dessas são 11. Vou para a nitrogenada, que é quando eu tiro o hidrogênio e coloco o nitrogênio. Só aí já temos mais umas 4, 5. Porque às vezes uma é uma variação, então vamos falar 4. Então já Só tá aí dando já 15. foram 15. É muita Então, coisa. quando a gente bota assim, química orgânica, é como se, por exemplo, me perdoe que eu não entendo tanto de biologia como você. É tipo como se eu falasse que na química, na biologia, cobra botânica. Olha o mar que tem a botânica. É um mundo. É um mundo, então é muito complicado. Então, nesse aspecto da química orgânica, a prova da Enem adora cobrar identificação de funções, funções oxigenadas e nitrogenadas, tá? E ela adora cobrar a polaridade das moléculas. Então, todo ano cai aquela questãozinha pedindo para que o aluno identifique, a partir do desenho da estrutura, se a molécula vai ser solúvel em água ou em gordura. Que há uns 2 anos atrás, cobrou a questão que a gente, quando foi comentar, a gente ficou, e aí, essa questão vai ser de química ou de biologia? Porque falava do tecido adiposo, Exato. que era dos microplásticos. Então, todo ano, a prova do Enem gosta de cobrar muito esses 2 tópicos. E, mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, ela voltou a abordar muito o tema de reações orgânicas. Que eu acho, assim, quando eu era aluno, há 30 anos atrás... Que é isso? Que conversa é essa? Que negócio de 30 anos atrás? É, Isaac. Não é não? Acaba com 48. Exato. Tu acha que foi 30 anos atrás? Eu achava, Levi, um assunto difícil. Sim. Reações Geralmente as questões de reação orgânica são questões difíceis. Por que são consideradas geralmente questões difíceis? Porque a prova não te dá no enunciado todas aquelas informações para que você mesmo não sabendo, você possa desenvolver. Ela quer que você tenha o conhecimento técnico para conseguir montar. Recentemente, ano passado, caiu uma questão que o aluno, quando olhasse pela primeira vez, poderia imaginar que era uma questão muito fácil. Que ela pedia só a fórmula molecular. A fórmula molecular, eu vou ver aqui quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios tem e vou lá para o item. Só que lá, na interpretação do texto, ele falava primeiro que aquele composto ia sofrer uma reação de oxidação. E ele queria a fórmula molecular do produto. Se ele não tivesse conhecimento técnico da reação de oxidação, como é que ele ia chegar naquela fórmula molecular? Não chega. Aí tinha aquele negocinho do distrator, que o aluno tem que estar atento aos conhecimentos técnicos e também à interpretação do texto. Então, tá vendo como a gente agora abriu um pouco mais o leque desse tema química orgânica? Que é um mundo. Porque quais são os assuntos mais cobrados? Eu vou dizer química geral, físico-química e química orgânica. Química total. Que eu falei os 3 grandes nomes e não dividi em subtópicos. Então, por isso que o aluno, viu, tem que ter muito cuidado quando vocês forem só jogar aí no Google quais são os assuntos mais cobrados. Para que a gente possa, e esse é o nosso papel, de dar esse norte para eles, para facilitar a vida deles e para que eles se saiam cada vez melhor. Porque o nosso sonho é ver todos eles na universidade. Na universidade, O aluno, muitas vezes, ele não sente isso, né? Ele acha que... Eu levo para a questão da falta de maturidade também, porque Sim. eles são muito novos para decidir uma coisa que muitas vezes vai acompanhar esse lance profissional para o resto da vida. Então,
É claro que se ele não gostar, obviamente ele tem a opção de trocar, e seria até interessante trocar, justamente para não se frustrar futuramente. Sim. Mas o aluno, ele diz assim, puxa vida, é tanto conteúdo, será que eu preciso disso aqui tudo mesmo? Ora, se está sendo cobrado, é porque precisa, né? Exatamente. Aí, às vezes, mas o que é que cobra? Eu acho que você já recebeu muito essa pergunta em sala. Mas, assim, de verdade, o que é que cobra? Pô, galera, a gente tem que começar sempre pela base. Porque um prédio nunca vai ser construído pelo último andar, ele sempre é construído pelo alicerce. Exato. E, às vezes, aquele assunto que ele acha que talvez não vai ser cobrado, ele precisa daquele conhecimento como embasamento para que os próximos assuntos venham. Por exemplo, fizemos uma questão no aluno de Jaguaribe, que a gente ficou naquela, e aí? É química? Não, a gente vamos, galera, isso aqui é habilidade tal. Porque como a prova é de ciência da natureza, ela cobra as habilidades. Exato. Aí a gente estava resolvendo aquela questão do ciclo do nitrogênio, que super cobrado na prova, tanto na química como na biologia. Na química cobra muita reação química de oxidação e redução. Aí o aluno, eu preciso só saber oxidação e redução? Calma. Como é que eu vou saber oxidação e redução sem saber NOx? Sem ter aquele conceito da tabela periódica explicando por que um elemento químico pode perder ou pode ganhar elétrons. Então, os assuntos, eles sempre, viu, galera? Os assuntos, sempre um vai se vindo de base para o próximo. E naquela questão do ciclo do nitrogênio, quantas vezes aquela questão já foi cobrada? Pois não é, rapaz. Eu costumo dizer a eles, dentro da ecologia, são 7 ciclos, né, que a gente explora na biologia. Os 4 principais são água, carbono, oxigênio e nitrogênio. E existem 3 ciclos secundários, que é cálcio, fósforo e enxofre, certo? São importantes, mas enfim, caem menos. E o do nitrogênio, eles quando pegam o ciclo do nitrogênio, eles acham assim muito complexo, porque são vários mecanismos, né? Você tem a fixação do nitrogênio atmosférico, aí tem a amonização, a formação de nitrito, que é tóxico, do nitrato, a desnitrificação. E quando entrelaça com a química, o que é que acontece? Você vê que tem momentos que são de oxidação e momentos que são de redução. E o aluno, ele fica, puxa vida, professor, eu tenho que saber de tudo isso mesmo? Rapaz, estude do seu jeito, monte o seu esquema do ciclo e vá pormenorizando cada passo, que vai chegar um momento que você vai, de fato, conhecer, não é isso? É, exatamente isso. E como um assunto vai sempre puxando o outro, na reação química de oxidação e redução, mas se me perguntarem, Levi, isso cobra só no ciclo do nitrogênio? Não. Acabamos de falar da reação de oxidação na química orgânica. Tem aquela reação de oxidação espontânea ou não espontânea, que você estava comentando aqui, dos assuntos mais cobrados. Pilha. Pilha é uma reação química de oxidação. E pensa no assunto que a prova adora cobrar. Pilha. Pilha, não só a pilha, mas a reação de oxidação espontânea, que a gente pode trazer a pilha, o metal de sacrifício, e falando exatamente sobre a utilização dos recursos que o planeta fornece para a gente. Falando da diversidade, da utilização de materiais, da reciclagem, um assunto que sempre a prova está cobrando. E nada como os acontecimentos atuais para que o aluno fique atento a esse tema da reciclagem, da reutilização. Porque metais que são cruciais para o desenvolvimento das novas tecnologias. Esses metais que estão sendo falados a todo momento as terras em qualquer jornal, as terras raras, que são a tecnologia, não posso nem falar do futuro, a tecnologia do hoje. E a utilização dos recursos. Como é que o planeta está com esse problema lá do petróleo? Petróleo, aí voltamos para a química orgânica, um assunto também que a prova da Enem adora cobrar. Ela adora cobrar do petróleo a sua purificação, que assim, quando eu falo purificação, é a sua retirada das frações comercializáveis. Ela adora cobrar dos 2 processos, o físico e o químico. E também fala muito sobre a poluição causada pelo petróleo. Derramamento no mar, né? Isso. Aí voltando de novo, olha como sempre, o ciclo que não para. Aí fala de novo da polaridade. Por que o petróleo não se liga com a água?
Por que que os hidrocarbonetos são apolares? Aí falando da densidade, por que que o petróleo vai para cima? Falando da mistura, petróleo é uma mistura. Como é que a gente faz para separar as frações nas suas opções comercializáveis? Aí já fala da destilação fracionada, fala de temperatura de ebulição. Então, de novo, o aluno vai ter que ter um conhecimento técnico para conseguir sair bem nessa prova. E nós estamos aqui para tentar facilitar e conduzi-los da melhor forma possível. Por isso que ele tem que se atualizar, porque esse assunto que está rolando ainda, né, que é essa briga dos Estados Unidos com o Irã, o Estreito de Hormuz, e também esse lance das terras raras, em que o Brasil, segundo as fontes, é a segunda maior potência em termos de terras raras, né? Perde apenas para a China, e a China já está utilizando e o Brasil não. Então, daqui a pouco, se a China utilizar mais um pouquinho, o Brasil vai ser a maior potência, né? Porque não está utilizando. É porque o Brasil, pelo que a gente recebe de informações, né? O Brasil tem uma reserva muito grande de terras raras, mas o Brasil ainda não consegue separar esses elementos químicos dos seus minerais. Porque quando a gente fala dos elementos químicos, por exemplo, do ferro, você não encontra ferro diretamente na natureza. Você encontra ele na forma de minério. E esse ferro ele vai ter que ser purificado para que você possa utilizá-lo em alguma estrutura. O Brasil, infelizmente, pelo que, de novo, viu, galera? Pelo que a gente tem informação. O Brasil tem uma grande reserva, mas o Brasil ainda não consegue, ainda não tem a tecnologia que é necessária para separar esses metais dos seus minerais. E pelo também, de novo, que a gente recebe de informação, a China já vem trabalhando nisso há 40 anos. Então, por isso que a China está na frente. Não vou nem falar passos, vou falar maratonas na nossa frente, devido a esse trabalho de décadas atrás, sabendo já pensando na tecnologia naquela época do futuro. E hoje a tecnologia atual. Massa, muito massa. Eu escutei um podcast, foi o assunto da Natuza Neri. Sim, eu escutei. Também muito escutou, bom. Muito bom. Eu até divulguei no meu Instagram, porque estava maravilhoso aquele episódio. São 17 minerais, né? 17 elementos químicos. Elementos químicos. Geralmente, a grande maioria está na série dos lantanídeos. Lantanídeos. Que quando vocês pegam a tabela periódica, tem a tabela periódica inteira e tem 2 negocinhos lá embaixo. Que são separados. Isso, que são separados. Sabe por que eles são separados? Porque não cabem ali? Quase isso. É porque eles são chamados de metais de transição interno. Porque todos aqueles elementos químicos estão dentro de uma caixinha. Como se fosse um elemento químico da tabela periódica. Massa. Então, quando tu chega ali na família que antigamente se chamava 3B, hoje é grupo 3. Aí tu sai do primeiro, segundo, terceiro. Isso pegando só eles, tá? Não tô falando de período não, galera. Pegou o grupo 3, aí tu conta 1, 2, 3. Naquele terceiro, ali dentro, não existe um elemento. Existem 15. Que é o lantânio mais 14 elementos químicos. Começa com lantânio, por isso que o nome é lantânio. Por isso que o nome é lantânio. E abaixo dele tem os actânios. Actinídeo. Isso, que são os actinídeos. Que é o primeiro, é o actânio e mais 14 elementos químicos. Então, a grande maioria das terras raras estão ali. E o Brasil, ele é super, hiper, mega, pelo menos, de novo, que a gente recebe de informação. O Brasil tem uma reserva gigantesca de nióbio. E esse nióbio é de fundamental importância para a produção de ímãs. Olha e aí. esses ímãs que são especiais e fundamentais para o desenvolvimento dos carros elétricos. Olha aí. Que com os recursos, pelo menos que o Brasil tem, de energia solar, de energia eólica, não a melhor de todas, mas a energia hidrelétrica. Então, os carros elétricos talvez sejam uma opção para o Brasil. Porque o carro elétrico é opção para todo e qualquer país do planeta? Não. Porque às vezes, para você produzir energia elétrica, você vai ter que queimar combustíveis fósseis lá nas termoelétricas. Ou então utilizar a energia nuclear, que hoje, com a falta de petróleo devido ao fechamento do Hormuz, está aumentando. A Europa já está dizendo que vai incentivar de novo a produção de energia elétrica devido à escassez de recursos, a produção de energia elétrica a partir da energia nuclear. A energia nuclear, galera, infelizmente ainda é a fissão.
E o grande problema da fissão, a grande quantidade de lixo radioativo que vai ser gerado, que tem que ser estocado por, dependendo do elemento químico, algumas dezenas ou centenas de anos. Caso do Brasil, que agora está nessa série na Netflix, já assistiu? De Goiânia, assisti. Maravilhosa, do Césio 137, que até hoje tem que ser armazenado. E como você assistiu a série, tu viu a quantidade de material radioativo que eles pegaram? Demais. Tem uma cena lá que é um saquinho caminhão de supermercado. Não, estou dizendo o material físsil que ele pega no início, Isso. que vai irradiando e vai contaminando todo aquele lixo que eles tiveram que produzir. Exato. A pessoa pega um saquinho de supermercado com a cápsula, com aquele material pouquinho, gerou todo esse... Por isso que o lixo radioativo ele é tão preocupante, porque ainda nós não temos uma finalidade para ele. Se Deus quiser, vai arrumar uma finalidade. Aí ele vai deixar de ser lixo, a gente vai utilizar para alguma coisa. Mas por enquanto tem esse problema. Você acha, Levi, que... Maria Dani, eu falo demais, tu vai me deixando falar aqui, aí eu vou emendando um assunto no outro, vou aumentando um assunto no outro, aí a gente não para não. Mas quem tem que falar é o convidado. Levi, dessa parte de energia radioativa, né? Você acha que os 3 que o aluno tem que se apropriar é Chernobyl, Fukushima e Goiânia, de fato? Sim, de fato, esses que 3 são os afamados, né? São os maiores acidentes, né? Chernobyl, o maior acidente. Fukushima, aquela tragédia com o maremoto. Que o maremoto, o maremoto em si, ele não atingiu a usina. Ele atingiu a rede elétrica, que não afetou a rede elétrica, e com a falta de energia, os motores que faziam um resfriamento do gás produzido, porque como é que funciona a usina termoelétrica, o Daniel? Eu pego uma fonte de calor, essa fonte de calor aquece a água. Aí a água líquida se transforma em água gasosa. A água gasosa, o movimento dela, movimenta a turbina. Aí é esse movimento da turbina que transforma energia mecânica em energia elétrica. Problema da energia nuclear. Essa água que entrou em contato com material físsil para ser aquecida, ela também se transforma em uma água radioativa. Então ela não pode sair da usina. Então, vapor de água. Aí eu transformo de novo em água líquida para que ela volte a realizar o processo. Aí um dos problemas ambientais da usina nuclear, viu? Para essa água ser resfriada, eu preciso de uma troca de calor. Então, dentro da usina, a água está quente. Eu pego uma fonte fora da usina, geralmente um rio, um lago, até mesmo um oceano. Pego essa água que está mais fria e levo para dentro da usina. Ah, Levi, então essa água também vai se tornar radioativa? Não, porque as duas águas não entram em contato direto. Massa. Eu tenho um trocador de calor, é como se fossem 2... vamos tentar facilitar. Temos 2 canos, um cano em contato com o outro. Aí, a partir da troca de calor, o quente passa calor para o frio absorve, e o que era quente reduz sua energia cinética e se torna frio. Aí volta de novo para o estado líquido. O problema é muito sério. A água não entrou fria, como fez a troca de calor, ela volta para a natureza muito quente. Então, aonde você vai despejar essa água... É perigoso. Se torna perigoso, talvez não para o ser humano, porque ela também não volta assim a 100 graus Celsius, até porque ela não seria gasosa, ela não seria líquida, seria gasosa. Volta para o ecossistema, aí se torna muito perigoso para o ecossistema. Algas, peixes... Porque como ela volta quente, está alterando aquele ecossistema inicial, está aumentando a temperatura, então os animais que estavam ali adaptados àquela temperatura não vão resistir. Exato. Um dos princípios básicos da química, solubilidade do gás no líquido. Quanto maior a temperatura, menos gás. Então, se o peixinho estava ali sobrevivendo com a determinada quantidade de oxigênio, na hora que a água fica mais quente, o oxigênio vai embora. E ele morre. Aí ele, infelizmente, não vai mais sobreviver ali. Eu tô rindo, galera, mas isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Isso é um dos piores problemas ambientais da usina nuclear. Exatamente. Rapaz, e agora, das 3 séries... Eu gostei mais a de Chernobyl. Rapaz, ela é perfeita. Pela HBO Ela maravilhosa. Perfeita. Porque... Mas ali também eles esticam um pouquinho, né? Mas não é à toa que quando chega ao final da série, nos créditos eles falam, né? Que esse cientista, mas não era só esse cientista, eram vários, ele representou um grupo. Isso. Então, galera, vale a pena também ver os créditos finais, porque eles pegam e mostram a realidade. Mas que série.
Porque todas as três séries, né? Chernobyl, Fukushima e Goiânia, foram baseadas ou inspiradas em fatos reais. Em fatos reais. Mas eu acho que não tem nenhuma série ainda, assim, uma série dramatizada de Fukushima. Fukushima tem. Tem, essa eu não assisti ainda. Eu agora não lembro o nome específico, mas tem sim. Inclusive tá no streaming. Agora eu não assisti toda. A de Chernobyl, a de Goiânia sim, né? A de Goiânia, não, a de Chernobyl tem, a série dramatizada, eu tô falando de Fukushima. Eu acho que não tem nenhuma série dramatizada, acho que tem documentários. Documentários Fukushima tem. Mas série dramatizada tipo do Césio 137 agora, tipo a de Chernobyl, que pegaram atores, fizeram toda aquela dramatização. Tem, entendi. Mas de Fukushima acho que tem vários documentários. E vale a pena ver, assistir, viu, galera? Porque mostra como o Japão, ele já fica estudando para tentar prevenir ao máximo esses acidentes dentro do seu território. Até porque como o Japão é muito pequeno, aumentando o lance lá da praia, né? Exatamente, fazendo algumas formas de... Isso, 3 dias pronto, que mudaram o mundo. Pronto, galera. Essa daí. Isaac tá demais, cara. Tá, galera, série de Fukushima, 3 dias que mudaram o mundo. Iria assistir. Mudaram tudo, né? 3 dias que mudaram tudo. Foi essa daí, só que eu não assisti toda ainda. Ainda tô finalizando. É o que eu te falei, Chernobyl tá num nível muito maior mesmo, porque a parte química, a parte física, a parte biológica, rapaz, as consequências das pessoas ali... Aquele momento lá que os operários vão entrar na piscina... Exato. Cara, que cena aquela. Exato. Assistiu também, Isaac? Que cena. O aspecto biológico ali é sensacional. Você vendo lá as bolhas. Não vamos contar spoiler, não. Não vamos contar spoiler, não. Deixa o pessoal assistir. Meu amigo, me diga uma coisa. Uma das estratégias interessantes para o Enem, a gente aqui já falou sobre o fato que as disciplinas, de fato, se entrelaçam, né? Há uma interseção entre biologia e química e física. Mas, assim, uma das estratégias que os alunos fazem bastante é resolver provas anteriores. Se eu pegar, assim, Levi, 5 provas, o que me dá, ao todo, são 180 questões, me dá 900 questões. E o aluno, de fato, dissecar essas questões. Tipo, não apenas compreender por que aquela opção está correta, mas por que ele chegou naquele assunto, né? Por que ele chegou naquele item. Exato. Por que ele eliminou os outros. Daí ele está bem preparado? Sem sombra de dúvidas. 5 provas. Sem sombra de dúvidas. Porque você percebe, a prova da Enem ela não repete a questão, mas os assuntos, eles são os assuntos bem recorrentes. Esses assuntos que você falou são os assuntos muito recorrentes na prova de química. Nos últimos 5 anos, toda a prova teve aquela questão da molécula que para ser polar ou apolar. O aluno tem que saber. Tem que saber. Nas últimas 5 provas, sempre teve a questão de estequiometria. Nas últimas 5 provas, sempre teve a questão de química ambiental. Da chuva ácida, ou então da calagem, para que eu possa regular o pH do solo. Sempre teve a questão sobre fontes de energia. Sempre teve a questão sobre eletroquímica. Então, são assuntos muito recorrentes. E se o aluno conseguir entender por que ele está chegando naquele item, não em outros, ele teve conhecimento técnico. E com conhecimento técnico, independente de qual questão venha, como ele domina o assunto, sem sombra de dúvidas, ele vai conseguir ter o sucesso nessa prova. Pois é, eu falo muito para os meus alunos, tanto na escola particular quanto na escola pública, o fato de o aluno dissecar mesmo a questão. Vamos aqui pegar a questão, analisar as frases, por que ele colocou isso aqui, vamos ver se esse assunto foi cobrado nos anos anteriores, as outras opções também que não são as corretas, vamos estudar essas porque doenças. até às vezes quando ele não tem aquela convicção na hora da prova de que o item correto, por exemplo, é o item D, ele sabe por que os outros itens estão muito distantes do que a questão está pedindo. Então, às vezes, até por uma estratégia de estudo, né? Ele consegue chutar. Mas, na realidade, ele não chutou. Ele eliminou os itens e ficou com o item que ele tinha menor certeza sobre se seria o correto ou não. Então, mais uma vez, galera, conhecimento técnico é super importante.
Levei mais... Dá tempo, sempre dá tempo. E uma das melhores estratégias para você estudar para realizar uma boa prova é fazer as provas passadas. Não só do Enem, mas de qualquer vestibular que ele venha a tentar. Eu estava pensando aqui, uma das críticas que o aluno do terceiro ano, de uma forma geral, tem em relação aos professores de ciências da natureza, de uma forma geral, é que, tudo bem, vestibular, Enem é um treinamento. Ele precisa ver as questões, ver os assuntos, ele precisa estar ali, aula, mas ele diz assim, professor, é muito puxado e não tem tipo uma coisa diferente, como um experimento, uma coisa assim. O que é que você acha, Levi, se a escola pudesse abranger um pouco mais gente? Ó, tudo bem, a gente está se preparando para o vestibular, mas vamos trabalhar esse conteúdo no laboratório um pouquinho. Eu acho Você que acha seria, que cabe? Eu acho que seria a forma perfeita de ver o conteúdo. Perfeito, né? Nada melhor do que ele ver o que é que está acontecendo de verdade, sair do lúdico, para que ele possa ver realmente o que está ocorrendo e entenda melhor aquilo que a gente está tentando passar. Mas às vezes o tempo não permite. O tempo é um fator crucial. Então, por isso que ele tem que se preparar não só no terceiro, mas no primeiro, no segundo. E no terceiro, ter aquela estratégia, como você falou, a gente está preparando ele para fazer aquela prova. E no terceiro, foco máximo. Ver como são as estratégias para chegar ao item correto. Resolver a maior quantidade de questões possíveis. E no primeiro e no segundo, é isso que nos permitem fazer esses experimentos para que ele possa visualizar e chegando no terceiro ano, ter aquele foco máximo naquela metodologia. Mas o experimento é perfeito. É porque ele tá vendo ali... Ele tá vendo o que tá acontecendo tudo. Um experimento muito, muito bacana, que é muito fácil, é como é que você consegue identificar a quantidade de álcool que tem na gasolina. Porque no nosso caso, ela é misturada, né? No Brasil, a gasolina, ela tem que ter um acréscimo de álcool diretamente na distribuidora. Então, quando começou, se eu não me engano, era 20%. Aí foram aumentando esse percentual de etanol até chegar hoje, se não me engano, hoje são 32%. Tu acha muito? Acho. Porque você vai ter uma perda energética. E nessa perda energética você está acabando perdendo dinheiro. Mesmo nos carros flex? Mesmo nos carros flex. Porque a combustão do etanol libera uma determinada quantidade de calor. A combustão da gasolina já libera outra. E se for uma relação entre massas, o da gasolina libera um pouco mais. Então, se você bota mais etanol, você tem a perda energética. Então, por exemplo, se seu carro faz 10 km com 1 litro, com a gasolina passada, com a gasolina antiga, com essa gasolina mais nova, ele não vai conseguir percorrer os 10 km. Ele vai fazer uma quantidade de quilometragem menor. E como é que a gente faz para verificar, Dênio? Como é que separa o álcool da gasolina? Você coloca água. Porque na hora que você coloca água dentro da gasolina, a gasolina é um hidrocarboneto. Voltando para aquele assunto da polaridade. Polar e apolar. De novo o assunto da polaridade. Recorrente. Recorrente demais. Então, quando tu joga água, o álcool solta a gasolina e se liga com a água. Porque a ligação da gasolina com o álcool é dipolo induzido. E a ligação do álcool com a água é ligação de hidrogênio. Como a ligação hidrogênio é mais forte, então o álcool prefere ficar com a gasolina ou com a água. Aí você, na hora que coloca em um equipamento de laboratório, uma proveta, aí o álcool e a água ficam embaixo. E a gasolina, só o hidrocarboneto, fica em cima. Aí com aquela porcentagem que ficou, você consegue determinar qual era a porcentagem real de álcool que tinha na gasolina. Porque provavelmente existem postos, né, que batizam. E quando, viu pessoal, quando dizem assim, gasolina do posto tal é batizada. Aí às vezes eu pergunto em sala, sabe? Batizaram como? Aí diz assim, jogaram água dentro da gasolina. Galera, não dá para batizar a gasolina com água. Não dá. Porque na hora que você joga água, o dono do posto vai perder dinheiro. Porque o álcool que ele teria colocado não tá mais ligado com a gasolina. Tá ligado agora com quem? Com a água. E ele vai ter que vender a gasolina pura de hidrocarbonetos.
Então, às vezes, para ele burlar a lei e batizar a gasolina, ele coloca mais álcool, ele coloca outros solventes orgânicos, que aí dificulta o processo de combustão e vai danificar o motor do carro. Pois é, colocando outro solvente, aí o carro vai começar a falhar. Porque a combustão, porque o carro foi preparado para jogar uma quantidade de oxigênio no motor. E aquela quantidade de oxigênio é a quantidade pré-determinada para queimar gasolina, álcool, dependendo do carro diesel. Então, se eu coloquei outro solvente que não tem essa quantidade de carbonos do álcool e da gasolina, a quantidade de oxigênio que entra não é suficiente. Aí a gente pega e divide a combustão em duas. A combustão completa, que é quando eu tenho a quantidade máxima de oxigênio, que libera CO2 e água. E a combustão incompleta, que não tem a quantidade máxima de oxigênio que eu preciso. Aí produz o carbono fuligem. Aí essa fuligem que vai entupindo e vai danificando o motor do automóvel. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Às vezes o solvente que eles colocam é tão inapropriado que não passa muito tempo, não. Com pouco tempo você já percebe que o carro já não está mais o mesmo. Oh, Jesus. Por isso da importância de... Você acha que os postos com bandeira são melhores do que os postos sem bandeira? Que pergunta complicada. Vamos voltar para o Enem. Que pergunta complicada é essa? Eu acho, galera, que você abasteça o seu carro no seu posto de confiança. Direto. Você abastece ali, nunca deu problema, continue ali. Porque vamos voltar para o Enem, que eu acho que esse daí eu talvez consiga falar melhor. Vamos lá. Pois é, rapaz. Então, o lance aí do combustível, né? E interessante, a gasolina vem do petróleo, combustível fóssil, né? Enquanto que o álcool, o etanol, ele é um biocombustível. Biocombustível. E o Brasil é pioneiro na produção desse biocombustível. Lá atrás, lá na década de 70, se não me engano. Aí vem um programa Proálcool, que estimula os produtores de cana-de-açúcar a não produzirem só o açúcar, transformarem esse açúcar em etanol. E agora o Brasil também é pioneiro na produção do etanol de segunda geração. Não conheço. O etanol de segunda geração é porque assim, quando você pega o etanol, ele tem que ser derivado de um carboidrato, da fermentação do carboidrato. Certo. Galera, reação muito importante, tá? Reação muito cobrada em todo e qualquer vestibular. Que é quando você pega a hexose, geralmente a glicose. Essa glicose fermenta, aí produz 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2. Então a glicose produz 2 etanol e 2 CO2. Para a indústria de bebidas fermentadas, o etanol é a grande estrela. E para a indústria de massas, padarias, é o CO2. É o CO2. Aí por isso teve aquela polêmica lá do pão. Que o pão continha etanol. Sim. Que o pessoal comia o pão e ia soprar o bafômetro e tinha um probleminha. Mas voltando aqui, o etanol de segunda geração é quando eles pegam, porque a gente precisa do carboidrato. E quando eu pego, por exemplo, o capim que está na rua, cortei o capim que está na rua, ele vai servir para quê? Descobriram uma utilização para ele. Massa. Pega esse capim, coloca em um local para fermentar, coloca enzimas especiais para quebrar aquele polímero para fornecer as hexoses. Aí essas hexoses são transformadas em etanol. Então a ciência ela está sempre trabalhando para tentar buscar melhoria de qualidade para o ser humano. Então aquilo que talvez se tornaria lixo, já pegaram esse lixo, encontraram enzimas que facilitam essa quebra, que essa quebra é difícil, para produzir o etanol. E como voltando lá para a energia nuclear. Com certeza tem alguém trabalhando, tem alguém pesquisando para conseguir uma fonte ou uma utilização para aquele lixo nuclear. E com relação ao etanol de segunda geração, o único probleminha dele é que o rendimento da reação não é tão alto. É baixo. Mas mesmo assim dá para retirar. Falei do lixo. Lixo não libera gases que são danosos ao efeito estufa. Então um desses gases é o metano. CH4, que é um gás extremamente estufa, hein? Aquela questão tradicional, muito conhecida da vaquinha. É mais estufa que o CO2. Muito mais estufa do que o CO2. Só que tem menor proporção do que o CO2. Isso, porque o metano ele é produzido na decomposição da matéria orgânica. E o CO2 ele é muito liberado na combustão de combustíveis fósseis. Aí a gente vai ter mais o que em proporção? Carro circulando, veículo circulando, ou matéria orgânica e putrefação em grandes lixões.
Então, por isso que o CO2 ele se torna a nossa base de referência. Mas, galera, o metano ele é muito estufa. Então, esses lixões estão conseguindo, não na escala que nós esperávamos, mas estão conseguindo retirar esse metano, purificar energia. esse metano para produção de energia, adivinha onde mais uma vez? Na termoelétrica. Olha aí. Pegando esse metano, queimando metano e aquecendo a água e fazendo todo aquele movimento que a usina nuclear também poderia fazer. Tem até algumas empresas que, pelo menos é o que ela divulga pra gente, eles estão conseguindo pegar esse metano, envasar o metano e fornecer o metano como combustível para que os caminhões da coleta de lixo possam funcionar. Olha aí, rapaz. Quem é mais estufa, metano ou CO2? Metano. Então é menos prejudicial para o meio ambiente transformar o metano em CO2. Então ainda é melhor para o meio ambiente pegar aquele gás que só iria poluir, transformar como combustível, elimina o diesel, que o diesel tem muito carbono, quanto mais carbono, mais poluente, para gerar energia para que o caminhão possa fazer aquela coleta seletiva. Cara, muito massa, muito massa, muito massa. E o lance do hidrogênio verde, Levi, você acha que num futuro breve o Ceará aí como pioneiro, né? Sim. Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, você acha que vai ter um desenvolvimento maior? Existem políticas públicas para isso? Por enquanto, pelo que a gente escuta, pelo que a gente lê, a política, o incentivo público junto com o privado está alavancando muito a produção do hidrogênio verde. Mas o que seria o hidrogênio verde? Porque hidrogênio, o Dênio, é um elemento químico, o hidrogênio, só galera, H é só na tabela periódica. Quando eu falo hidrogênio, eu tenho que falar H2. Porque a molécula, para se estabilizar, os dois hidrogênios precisam se ligar. Esse H2 é extremamente energético. Muito energético. Ele é o combustível que libera a maior quantidade de calor por grama. É mesmo? Ele libera cerca de 2,5, quase 3 vezes mais energia por grama do que a gasolina. Olha aí. Só que esse hidrogênio ele pode ser extraído de vários locais. Aí por que dá-se o nome hidrogênio verde? Porque a fonte de energia que você vai utilizar para extrair esse hidrogênio de algum local é renovável. E de onde é que estão extraindo esse hidrogênio? Que a gente está bebendo da água. Você pega a água, faz uma reação de oxidação chamada de eletrólise. Diferença da pilha para a eletrólise. A pilha ocorre de forma espontânea. A eletrólise acontece de forma não espontânea. A pilha transforma a energia química em eletricidade. A eletrólise pega a eletricidade e transforma em energia química. Então eu pego energia, quebra a molécula de água, separo o hidrogênio do oxigênio. Aí depois, no futuro próximo, o que é que eu vou fazer? Eu pego o hidrogênio, junto com o oxigênio, faço uma reação de combustão e produzo calor. E devolvo para a natureza o quê? Água. Massa. E ou seja, é um ciclo, né? É um ciclo. E aqui no Ceará, eles estão utilizando muito energia fotovoltaica, que é uma energia renovável. E por isso o nome hidrogênio verde. E esse hidrogênio, o problema do hidrogênio, Daniel, é porque é um gás muito leve e ele é muito reativo, ele é muito inflamável. Qualquer coisa ele entra em contato com o oxigênio que está na atmosfera e que ele pode explodir com muita facilidade. Então, um dos grandes problemas, pelo menos para fornecer para a população em si, o grande problema é estabilizar esse hidrogênio. Mas para as indústrias, eles já conseguem liquefazer esse hidrogênio, transformar o hidrogênio gasoso em líquido, que facilita a sua utilização. Em vez de gás. Em vez de gás, porque o líquido é muito mais fácil de você manusear, de transportar, de controlar as reações do que o gás. Então, a pedra no sapato está relacionada às medidas de segurança. As medidas de segurança. Porque pode acontecer, lógico que até hoje não tem nenhum fato registrado, mas poderia acontecer do hidrogênio estar armazenado em um tanque, a temperatura local ficar tão alta, e pressão é diretamente proporcional à temperatura. A temperatura ficar tão alta, a pressão ficar tão alta, o tanque não aguenta, explode. Então, isso é um problema muito sério que eles tentam visualizar. Mas eu acho que o hidrogênio eu não vou nem falar a opção. Ele já é utilizado e já deve ser utilizado o mais rápido possível para que você evite a liberação de tantos gases do efeito estufa. Ou seja, tentarmos diminuir
o uso dos combustíveis fósseis, né? Só que os países, Levi, eles muitas vezes não estão nem aí, né? Na maioria das vezes, né? Não As tão nem políticas públicas para produção de biocombustíveis, pela maior parte que a gente vê, é quase nada, né? O Brasil ainda investe na produção do etanol, que é um biocombustível. O Brasil começou muito, foi pioneiro também na produção do biodiesel, que era produzido a partir do óleo de algumas oleaginosas que ninguém queria. Mamona. Por exemplo, o óleo da mamona. Porque você pegava o óleo da mamona, ele servia para quê? Nada. Aí pegaram o óleo da mamona, fizeram um processo chamado de transesterificação. Aí como é o processo da transesterificação? O óleo, né, um triglicerídeo, na química a gente chama de triéster. Aí é? Você chama de triglicerídeo. A gente chama de triéster. É porque são 3 ácidos graxos com triálcool. Com glicerol. Que é o glicerol. Tem que ser o glicerol para ser esse triglicerídeo. Aí a gente pega esses 3 ésteres, que tem uma cadeia muito grande. Aí como tem a cadeia muito grande, para que ele entre em combustão e forneça calor, é inviável. Você tem que fornecer muito calor, mais muito calor, mais muito calor, para que ele possa entrar em combustão. O que é que quimicamente a gente faz? O processo da transesterificação, eu pego essa cadeia que é muito grande e transformo ela em moléculas menores. Aí eu pego o triéster, reajo com álcool pequenininho, aí esse álcool pequenininho quebra o glicerol. Ele faz com que o glicerol solte aquela molécula. Aí agora eu vou produzir 3 ésteres pequenos. Aí a cadeia que era grandona, que não entrava em combustão, que pelo menos era muito difícil, se transformou em 3 cadeias separadas, menores, que já facilita o processo da combustão e você pode utilizar como combustível. Não sei se tu fez isso. Óleo, vou fazer uma fritura em casa. Certo. Como é que eu sei que o óleo está quente? Palito de fósforo dentro do óleo. É tradicional. Se o palito de fósforo acender, está quente. Mas como é que um palito de fósforo acende e o óleo não pega fogo? A cadeia é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Eu preciso de tanto calor, mas tanto calor, mas tanto calor, que mesmo fósforo em combustão não faz com que ele entre em combustão. Massa. Por isso que para utilizar como combustível, eu tenho que pegar aquela cadeia grande, quebrá-la, produzir cadeias menores que podem servir como combustível. Deixa eu voltar para o petróleo bem rapidinho. Voltando para o petróleo. Lembra que eu te falei das frações comercializáveis? Sim. Que eu pego o petróleo, faço o processo da destilação fracionada para separar as frações. As frações mais comercializáveis não são as maiores, são as menores. Quanto menor a cadeia, mais fácil é a combustão. Quanto mais fácil a combustão, melhor como combustível. Aí, às vezes, Daniel, o aluno me pergunta, Levi, o petróleo do mundo inteiro é igual? Não. Aí eu digo, petróleo é mistura de hidrocarbonetos. Mas os hidrocarbonetos que você encontra no petróleo do Brasil, da Venezuela, dos países árabes, aí é o que muda entre a composição do petróleo. E quimicamente a gente chama de DNA do petróleo. Por isso que quando teve aquele vazamento, aquelas manchas de óleo que apareceram nas praias do Nordeste... Lembro. Pegaram aquelas manchas, aquele óleo que em momento algum chamavam de petróleo. Chamavam de óleo bruto, que eu não sabia o que era ainda. Certo. Pegaram óleo bruto, levaram para dentro de um laboratório, fizeram a destilação, viram a composição e a porcentagem de cada hidrocarboneto liberado, aí sim descobriram que veio da Venezuela. Algum navio teve um vazamento, não informou, e essas manchas chegaram à costa. Muito provavelmente em águas internacionais, mas muito provavelmente chegaram ao Brasil, né? Massa, muito massa. Eu lembro daquilo ali, rapaz, foi no Nordeste inteiro. No Nordeste. E outra coisa, algumas pessoas quando estavam ajudando a retirar aquelas manchas de petróleo da praia, passavam mal. Devido ao quê? Como no Nordeste, nosso clima é um clima quente, mormaço. Aí essa alta temperatura favorecia a separação das frações mais voláteis. Aí quando tu entrava em contato com aquele gás de hidrocarboneto, eles são tóxicos. Aí as pessoas passavam mal pela liberação do gás inalado já naquele momento de recolher aquela mancha lá da praia. Massa, cara, muito massa. Rapaz, eu vou dizer aqui, viu, Isaac? Eu recebi uma aula e os nossos alunos também receberão Acho que já tá esse tempo uma todinho. aula. Passa ligeiro, né? Tu é doido. E se tu não me cortar, eu falo que só peixe. Meu querido, estamos na parte final aqui do nosso podcast. É um prazer enorme revê-lo e muito obrigado pelo convite.
você nos deu aqui uma aula sobre assuntos que já caíram no Enem e que, porventura, possam cair assuntos realmente... Provavelmente irão cair. Porque como a gente está comentando, né? há algum tempo, né? Há 57 minutos. A prova ela vem repetindo os assuntos por diversos anos. Ela só muda a questão, mas o assunto ela... Até porque como é que eu vou cobrar solubilidade sem cobrar polaridade? Exato. Como é que eu vou cobrar uma coisa sendo corroída sem cobrar reação de oxidação? Como é que eu vou cobrar do aluno conhecimento técnico dele saber quanto de etanol é produzido a partir da glicose se ele não souber cálculo estequiométrico? Então são assuntos que provavelmente vão ser cobrados mais uma vez. Exato. E qual o seu conselho final, Levi, para o nosso aluno que está em casa? Nós estamos no mês de maio, ainda tem um chãozinho, ainda temos aí alguns meses. Qual o seu conselho? O que é que ele deve fazer nesse momento, mesmo sabendo que algumas coisas não foram bem estudadas, mas que podem ser... essas dúvidas podem ser diminuídas com esse tempo? Melhor forma do aluno estudar: resolver provas passadas. E naquela questão que ele acabou sentindo um pouquinho mais de dificuldade, ele aprofundar o aspecto técnico daquele assunto. E, logicamente, os professores, todos muito acessíveis, ele tira a dúvida com aquele professor, daquele assunto específico. Mas, logicamente, nunca menosprezando aquele assunto que ele já acha que sabe. Sempre revisando, sempre fazendo questões e sempre ficando atento a alguns pontos cruciais que são informados nos textos. Então, por isso é muito importante, galera, a leitura. Por isso que é muito importante a repetição na resolução de questões. Porque vocês vão ver como os comandos sempre seguem a mesma sequência. Não vou falar repetição, mas eles sempre seguem a mesma sequência. Show de bola. Queridos, este foi o professor Levi Bruno de Química, meu grande amigo. Meu amigo, obrigado pela presença, foi sensacional a sua participação aqui. Estamos iniciando um momento do Tópicos do Vestibular com o Circuito Enem e esse episódio, 32º, brilhantemente explanado pelo professor Levi. Gente, mensagem final, Levi, para o aluno. Mensagem final. Galera, primeiro, agradecer o Dani pelo convite. Segundo, foi maravilhoso esse momento, tá? Espero que todos vocês recebam essas informações e as utilizem da melhor forma possível, tá bom? E dizer que eu tô sonhando com a aprovação de todos vocês. Beleza? Show de bola. Curtam, compartilhem. Esse foi o nosso 32º episódio e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu.